A paz do Senhor, querido irmão ou irmã que me ouve, venha comigo por alguns minutos e entre nessa história que aconteceu há 2000 anos e que ainda fala ao nosso dia a dia. Quero que você se sente como alguém que vai ouvir de perto o que Deus fez na vida de um jovem que amava mais as riquezas. Voltemos um pouco no tempo. Ele vivia numa terra chamada Palestina, dentro do território de Israel, numa cultura em que a lei de Moisés orientava a vida das pessoas, onde a família e a honra eram valores centrais, e onde a segurança financeira frequentemente era vista como sinal de bênção divina. Havia cidades pequenas, estradas de terra, sinagogas onde se discutia a lei, líderes religiosos com grande influência, e uma população que sonhava com justiça, paz e uma vida estável. Nessa terra andava um jovem de posição, alguém que participava da vida pública, que tinha prestígio, talvez uma posição de autoridade local. Os evangelhos nos apresentam um jovem, chamado por muitos de o jovem rico, que tinha recursos e respeito na comunidade. Imagine a cena, um homem jovem, bem vestido, autoridade reconhecida, acostumado a ser ouvido. Ele se aproxima de Jesus com uma pergunta séria. Queria saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele fala com a linguagem de quem cumpriu deveres, lembra das leis, de honrar pai e mãe, de não matar, não roubar, de guardar os mandamentos que a religião ensinava. Jesus, olhando para ele, o convida a uma entrega mais radical. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Não foi uma pergunta sem coração, foi uma oferta que exigia renúncia. O jovem ouviu, e a dor apareceu. Ele se afastou triste, porque tinha muitos bens, e o apego ao que tinha era maior do que a vontade de deixar tudo. Jesus, que conhecia o coração humano e via além das aparências, olhou para ele com compaixão, e a cena ficou registrada. Ali estava um coração dividido entre a segurança que o dinheiro parecia dar e o chamado para confiar inteiramente em Deus. Ele era uma pessoa real. Tinha família, contas, expectativas sociais, sonhos de futuro. Não era um vilão nem um santo. Era alguém com uma luta interna, com medo de perder o que o definia, e sem coragem naquele momento, de abrir mão do conforto, por causa de um chamado que exigia confiança. Jesus não o expulsou, nem o envergonhou publicamente. Ele expôs a raiz do problema. O amor às riquezas tinha prendido o jovem. O homem amava o que o dinheiro proporcionava: poder, posição, segurança, e esse amor o impedia de seguir. Essa história nos chega sem embelezamentos. Um homem com riqueza, perguntas sinceras, uma proposta de entrega, e um coração que escolheu permanecer ligado aos bens. Agora, deixa eu puxar essa história até o seu lugar de trabalho, até aquele horário em que você entra pela porta da empresa, do comércio ou do escritório, e sente o peso de olhares, de comentários ou de humilhações diante de colegas e chefes. As humilhações públicas no ambiente de trabalho acontecem de muitas formas: uma crítica áspera diante de todos, uma piada sobre sua competência, ser o alvo de fofoca, ser negado reconhecimento, ser passado para trás num projeto, ser motivo de escárnio por causa de crenças ou por um erro cometido. Essas provas deixariam qualquer um triste, confuso, talvez com vontade de se fechar, de retaliar, ou de exibir uma fachada de força para não parecer vulnerável. O jovem rico também quis aparentar retidão. Ele cumpria regras, mostrava-se correto, mas havia algo mais escondido que o separava de uma vida transformada. A conexão é direta. Quando alguém é humilhado, o coração tende a buscar refúgio em algo que pareça forte. Prestígio, dinheiro, aprovação humana, as mesmas coisas que prendiam o jovem. Mas há outro caminho apresentado por Jesus, e que se encontra na Escritura como fundamento de uma vida sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Temor do Senhor aqui não é medo castrador, é reconhecimento da soberania de Deus, é colocar a Deus no centro das decisões e permitir que Ele molde nossas reações. Aplicado à humilhação no trabalho, esse temor nos traz 3 atitudes práticas e transformadoras. Integridade nas ações, mesmo quando ninguém vê. Calma para não responder na mesma moeda e sabedoria para agir com prudência quando precisamos nos defender.
e confiança em que Deus cuida da nossa reputação e abre portas que ninguém pode fechar. A promessa que embasa essa postura está clara nas Escrituras. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Essa verdade não anula a dor, mas coloca a dor dentro do propósito de Deus para nos aperfeiçoar, e não para nos destruir. Outra certeza que nos ampara está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Isso significa que a resposta não está em um golpe de orgulho, em humilhar de volta, nem em tentar recuperar tudo pela força. A resposta está em temer a Deus, em buscar sabedoria para responder com dignidade, em permitir que Ele seja o juiz quando for preciso. Na prática, isso quer dizer, quando você for alvo de humilhação, ore antes de responder, procure a sabedoria de irmãos maduros, documente o que acontece para proteger sua honestidade, peça mediação quando necessário, mantenha a excelência no trabalho como testemunho e, sobretudo, não permita que a derrota do momento defina seu valor. O temor do Senhor também nos livre de decisões precipitadas motivadas pela raiva. O jovem rico tomou a decisão de partir triste, porque o apego era maior do que a confiança. Você pode escolher confiar, ainda que doa. Deus age na vida daqueles que aprendem a temê-lo, não como um regulador frio, mas como o Senhor que corrige, conforta e restitui. Deus vê a injustiça, Ele conhece as mentiras, Ele recolhe nossas lágrimas. A Bíblia diz em muitas passagens que Ele é juiz justo e consolo certo, e essa soberania nos dá paz, para não nos apressarmos em retaliações. Quero dizer com clareza, a solução não é buscar riqueza, posição ou respostas humanas para curar a ferida da humilhação, é cultivar o temor do Senhor que gera sabedoria, humildade e firmeza no caráter. Hoje Deus ainda chama, fala e age como agiu na vida daquele jovem. Ele confronta o que nos prende, oferece-nos um caminho de entrega e convida-nos a confiar mesmo quando a perda parece dolorosa. Fecho agora em oração, pedindo a Deus que intervenha forte na sua história e na vida de quem ouviu esta palavra. Pai Celestial, venho em favor deste irmão, desta irmã que carrega vergonha e dor por humilhações no trabalho. Eu peço que o Senhor os levante, que venha com restauração, que toque nas feridas que foram abertas em público, que dê sabedoria para cada passo e coragem para permanecer íntegro. Senhor, que o temor do Senhor tome o coração deles, que a sabedoria do livro de Provérbios capítulo 9 versículo 10 seja viva neles, guiando palavras e ações. Senhor soberano, faça com que aquilo que foi usado para ferir, se torne instrumento de testemunho do teu cuidado. Cumpra a promessa do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, e traga bem das cinzas. Prove seu cuidado, como diz o livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, e faça justiça onde houver injustiça. Eu oro por provisão, por portas abertas, por restauração de reputação, por reconciliação onde for possível, e por libertação de orgulho e amargura onde houver semente de vingança. Dá-lhes a paz que excede todo entendimento, a capacidade de perdoar quando for preciso, e a firmeza de lutar com sabedoria, quando o confronto for inevitável. Eu abro espaço para milagres, cura emocional, e para que muitos encontrem salvação verdadeira, porque a resposta está em Ti, e não nas mãos humanas. Que a Tua graça lhes alcance agora, e que o Teu Espírito lhes conduza, em nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal, curta este vídeo, e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra.